lado da única porta. Num corredor. É isso que é uma casa de porta e janela. Ou um quarto, né? Porta e janela. E as pessoas moram lá no cortiço. Tudo bem? O cortiço e os moradores. Posso ler? Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas, alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. A roupa lavada que ficava de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil mostravam uma palidez grisalha e triste feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos fortes, como o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda parte, começavam as xícaras a tiritar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros, trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem trégua. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos. Gente, de cara, você já tem uma coisa chamada antropomorfia. Porque o cortiço é tratado como um ser que abre os olhos, que boceja, que acorda, como um enxame de abelhas. É isso o que é o cortiço. De cara já não temos dúvida do que ele pode ser. As pessoas são constantemente tratadas como animais. Os homens fossam. Fossam é fuçar, gente. As mulheres levantam as saias e vão lá aos banheiros. Gente, ninguém quer sujar os seus pelos. As pessoas não querem molhar a cara. A escolha do vocabulário localiza essas pessoas na noção de animais. Isso tem que ficar claro. Já na descrição. 1,5. A FUVEST pode querer pedir a comparação entre João Romão e Leonardo Pataca pelo fato de ser mesquinhos? Poder, ela pode, gente. Mas eu acho difícil ela fazer uma comparação neste âmbito. Está muito literal isso aqui. A FUVEST, quando faz comparação, é num sentido muito mais amplo. Certo? E é muito mais subjetivo. A comparação, ele pode dizer, estabeleça uma comparação entre os personagens X e X, os romances X e X, levando em consideração o seu comportamento e o destino. Aí é uma possibilidade. Se você fala, levando em consideração uma única coisa, uma mesquinhez, é muito relativo. Porque mesquinhez depende do ponto de vista, né? Tudo bem? Mas sim, a comparação é possível. Inclusive, é esperado que eles comparem texto. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra. Eu adoro ela. Por alcunha, machona. Portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal de campo. Gente, olha a descrição que ele faz da Leandra. Machona, portuguesa feroz,
berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal de campo. Se eu troco o nome dela e coloco cavalo, faz sentido, não faz? Ou égua. Tinha 2 filhas e um filho. A das dores, que largava o marido para meter-se, olha a expressão, para meter-se com um homem de comércio, que retirando-se para a terra, Portugal, deixara o sócio em seu lugar. Gente, quando ele fala deixar o sócio em seu lugar, você não sabe se é no lugar nos negócios ou com ela. 25 anos, a neném, 17, franzina e forte, com uma proazinha de orgulho de sua virgindade, escapando como erguia por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para casar. E Agostinho, menino levado dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. Gente, compara isso com um típico texto, por exemplo, romântico, no qual a virgindade vai ser exaltada. A virgindade da moça é uma proazinha de orgulho. Ou seja, ele sabe que aquilo não vale de nada naquela conjuntura. E que em alguma hora ela vai acabar cedendo aos desejos do corpo. Porque são como animais. Os desejos do corpo imperam. Certo? É um dos retratos mais antigos que tem dos cortiços cariocas. Certo? Gente, os cortiços cariocas, eles eram os, vamos chamar de, os pais das favelas cariocas. Por exemplo, o período no qual o texto retrata do cortiço é a época do chamado período do higienismo. Lembra disso? O período do higienismo que vai, por exemplo, vir com a ideia de limpeza e saúde do centro carioca. Só que olha que coisa interessante. O objetivo era também limpar o centro daquelas pessoas, além da sujeira. Portanto, as pessoas que moravam no centro carioca, na verdade nos centros brasileiros, mas a gente está falando do Rio de Janeiro, nessas condições precárias, elas foram retiradas de lá e foram mandadas ou para o interior ou para os morros. Porque era o único local que era próximo ao centro, sem um dono ainda demarcado. Portanto, gente, o cortiço é o pai direto da favela carioca. Naquela condição. Então, o nosso texto tem também uma função de legitimar a limpeza do cortiço. Porque veja como era sujo. Veja como eram os comportamentos. Veja como são os tipos de pessoa que lá habitavam. Ou seja, é lícito ou não tirar esses indivíduos daqui. Também tem esse objetivo. Certo? Entendam também, então, que o cortiço, gente, foi publicado também em forma de capítulo e teve larga circulação. Então, isso dialogava diretamente com o que as pessoas pensavam. Certo? Ao lado de Leandra, foi colocar... Gente, o nome dela é maravilhoso. Foi colocar-se a sua tina, a sua bacia, a Augusta Carne Mole. Gente, imagina se chamar Augusta Carne Mole. Não é? Imaginem por que ela chama Carne Mole. Brasileira, branca, mulher de Alexandre, um mulato de 40 anos, soldado de polícia. A Augusta era de uma honestidade proverbial no cortiço. Honestidade sem mérito, porque vinha da indolência de seu temperamento e não do arbítrio de seu caráter. Junto dela, pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, com uma fama terrível de leviana. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, tinha virtudes para benzer erisipelas e cortar febre por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, dentes cortados à navalha, formando pontas como dentes de cão. Chamavam-lhe bruxa. Gente, olha como toda a descrição ela é carregada de um problema. Vamos voltar lá em cima. Por exemplo, a Leandra ela é carne mole, né, gente? E ela é muito honesta, o que seria um mérito, correto? Mas a honestidade dela, olha o que o nosso narrador diz.
mérito, ou seja, sem dignidade. Por quê? Vinha da indolência do temperamento, ou seja, ela não era capaz de fazer outra coisa. Estava no seu DNA ser isso. E não do arbítrio de seu caráter. Ou seja, ela não era honesta porque decidiu ser. Ela era honesta porque ela não conseguiu não ser honesta. Olha isso. Certo? Preste atenção nessa pausa. Ela terá uma função no final do texto. Vocês lembram bem, não é? Da função dela do final do texto. Ou seja, nós temos um quadro aqui pintado na nossa frente que não é exatamente elevado. Certo? Depois seguiam-se Marciana e mais a sua filha Florinda, que tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Eu sempre falo isso. Meninos, quando vocês estiverem olhando os olhos das mulheres que vocês amam, olha bem no fundo do olho dela e fala, nossa, seus olhos são luxuriosos de macaca. Lerê! Se ela for embora eu te bater, é porque ela tá curtindo. Toda ela, olha isso, gente. Toda ela estava a pedir homem. Olha a maneira. Mas sustentava ainda sua virgindade e não cedia, nem a mão de Deus Padre, aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente no armazém. Do tipo, ele dava um pouquinho a mais e tentava dar uma apertadinha a mais. Depois, via-se a velha Dona Isabel. Todos lhe dispensavam consideração. Mulher, olha isso, comida de desgostos. Fora casada com um dono de casa de chapéus, que quebrou e suicidou-se. Tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota, que já foi gorda, bochechas moles de pelanca rechupadas, que lhe pendiam os cantos da boca como saquinhos vazios. Gente, ou seja, saca a descrição de zumbi? Não é? Gente, eu estou descrevendo porque é o mapa da mina perceber a descrição. Porque é ali que você vê a chave do texto. Sua filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha. Que tinha seu noivo, o João da Costa, moço do comércio com grande futuro. Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. E Pombinha, orçando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade. Gente, olha que maneira irônica de chamar a menstruação. Não é? Fechava a fila das lavadeiras o albino. Olha isso. Um sujeito afeminado. Era lavadeiro. E vivia sempre entre as mulheres que o tratavam como uma pessoa do mesmo sexo. Faziam-no até confidência de seus amores e das suas infidelidades. Gente, esse mapa é o mapa, com certeza, dos vícios da sociedade carioca. Lembrando, estamos falando do lugar social do homem branco, heterossexual, da elite carioca. Nessa concepção, todas as descrições que eu fiz são descrições eminentemente rebaixadas e animalizadas. Todas elas. É como se todos aqueles de comportamento vicioso se juntassem nesse espaço e lá convivessem. Tudo bem? Professor, mas isso não é preconceituoso? É. Não estou dizendo que não é. Roupa estendida. Aslugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. Isso daí, João Romão. Isso é uma pintura da época. Certo? Imaginem que era isso aqui que as lavadeiras faziam, mais ou menos. Tinha muita roupa branca, tá, gente? Inclusive porque as cores eram coisas muito difíceis ainda. Elas eram muito caras, as roupas muito coloridas. E sem contar que manter as cores era muito caro. Né? Porque elas esgotavam muito. Pensemos então.
né? Eu estou falando partindo desse texto e vamos ver a nossa análise. Primeiro vamos pensar historicamente, teoricamente, de onde eu estou falando. Mais importante que pensar isso para o Machado é pensar isso para o Cortiço. Lembremos, esse período no qual nós estamos falando, o movimento primordial é o naturalismo. Período, por exemplo, artístico-cultural, que vai se vincular ao realismo na segunda metade do século XIX, certo? Quase como uma extensão direta do realismo. Principal da característica era o tema social e a objetividade e a ideia de que o ser humano tem um comportamento animalizado, certo? Por isso, inclusive, eu já posso fazer um relato para vocês, que é o seguinte, gente. Quando a gente fala, por exemplo, que o naturalismo ele é concomitante, ele faz parte do movimento realista, você tem que se lembrar assim, o que é equivalente e o que é diferente entre os dois. O que é equivalente é, os dois fazem crítica social, os dois usam a técnica da descrição, os dois partem daquela concepção do cientificismo do 19, os dois. O naturalismo, ele tem uma diferença marcante que é, primeiro, ele faz uma crítica biológica, ou seja, você tem um comportamento X ou Y porque você tem essa formação étnica, porque você tem essa formação social, porque você é dessa época da história. Lembra? Meio, raça e momento? Então, eles têm uma predileção por fazer análises de pessoas pobres. O naturalismo tem uma predileção por tratar de indivíduos em situação econômica menor. Aí você vai dizer, por quê, professor? Porque você concorda comigo que o pobre ele tem menos mediação do dinheiro que supostamente impediria que ele tentasse resolver suas necessidades de maneira animal? Do tipo, um indivíduo que tem dinheiro não precisa, por exemplo, matar por comida. Um indivíduo que tem dinheiro, supostamente, não precisa lutar pelo sexo. Um indivíduo que tem dinheiro não precisa, por exemplo, matar pela própria sobrevivência. Um indivíduo que está na beira da sua subsistência, tem. Logo, o naturalista consegue provar as suas teorias primordialmente quando ele olha para indivíduos em categorias sociais abaixo, ou que estão convivendo problemas econômicos. Tudo bem? Já o realista, primordialmente, vai falar da elite. Vai falar do lugar social da elite, porque a crítica dele não é uma crítica biológica. A crítica do realismo é uma crítica sociológica, no sentido, por exemplo, de pensar na distância entre a ação e o pensamento. Na distância, por exemplo, entre a hipocrisia e a ação. Vamos dar um exemplo bobo? Por que será que o Machado de Assis é muito mais realista no seu texto Memórias Póstumas do que é naturalista o nosso Aloysio Azevedo no O Cortiço? O Brás Cubas, basicamente o texto inteiro, passa sobre a questão, que é a distância entre o que ele pensa e o que ele faz. E ele é da elite, gente. Não é à toa que ele escolhe aquele indivíduo. Então a distância dos dois está no público que eles vão observar e também na maneira com a qual eles vão articular sua crítica. Certo? Características gerais, então, do 19. Período no qual vai estar vinculado o texto e que vai render muito, se você prestar atenção nisso. Cientificismo, valorização do objeto, certo? O sóbrio e o minucioso, a expressão da realidade dos aspectos descritivos, o personalismo cede terreno ao universalismo, o materialismo leva à negação do sentimentalismo e, primordialmente, o chamado determinismo. Lembra do ismo do 19. Todos vão fazer eco agora com o Cortiço. Certo? Todos. Principalmente a ideia de que sobrevive o mais adaptado. Certo? E o mais adaptado nem sempre é o melhor, no sentido de mais bondoso, mais empático, mais positivo. Mas sim o mais egoísta, o mais feroz, o mais valente naquela condição. Certo? Um romance naturalista. Não é? No sentido, então, gente, que a influência de Darwin é marcante na máxima naturalista, segundo o qual o homem é um animal, deixando-se levar pelos instintos naturais, que não podem ser reprimidos pela moral da classe dominante. A constante repressão leva a taras patológicas. Anota isso. Taras patológicas. Bem ao gosto dos naturalistas. Esses romances são mais ousados,
apresentando descrições minuciosas de atos sexuais, tocando até em temas como o homossexualismo. Foi cultivado no Brasil por Aloysio e Júlio Ribeiro, primordialmente. Existem várias semelhanças entre o romance realista e o naturalista, podendo até mesmo afirmar que ambos fazem parte de um ponto comum, para chegar à mesma conclusão, sendo que percorrendo caminhos diferentes, distintos. Ou seja, gente, quando eu falo de taras patológicas, é assim. O vocabulário do escritor naturalista é o vocabulário chamado de patológico. Quando ele descreve, por exemplo, uma personagem, parece que ele está descrevendo uma doença. Presta atenção. Parece que ele descreve uma doença quando ele descreve uma personagem ou um comportamento. Por quê? Porque ele acredita que aquela forma de se comportar é uma doença. É um comportamento vicioso. Certo? Por isso que ele faz essa forma de descrição, essa forma de comentário. Então, quando ele escolhe olhos de macaca em vez de olhos profundos e negros, é opcional. Ele quer dizer algo. Quando ele localiza, ele coloca na mesma condição um animal e uma pessoa, não é que ele está elevando o animal, ele está rebaixando a pessoa. Certo? Diferentemente, por exemplo, do que acontece em vidas secas. Relação possível. Em vidas secas acontece uma coisa chamada zoomorfia e uma outra coisa chamada antropomorfia. Quando a cachorrinha é tratada como gente e as pessoas são tratadas como animais, é isso aí. Só que você concorda que o objetivo que lá nós temos o Graciliano falando e aqui nós temos o Aloysio falando é diferente. É bem diferente. Lá ele está principalmente mostrando que para sobreviver as pessoas têm que se animalizarem. Aqui ele está falando que olha que estado lastimável essas pessoas vivem. Ou seja, tem que ser extirpadas daquele lugar. Tirem-nos de lá. Tudo bem? Narrador é chamado de narrador em terceira pessoa e é onisciente. Olhem só a opção. Um narrador em terceira onisciente. Tem um motivo simples. Um narrador em terceira vê de cima, então ele tem domínio sobre todos os acontecimentos. E mais, ele é onisciente, então ele sabe dizer o que pensam e o que desejam as personagens. Então nós, leitores, conseguimos saber exatamente a distância entre as suas ações e os seus pensamentos. E como eles são animais. Ou melhor, animalizados. Melhor assim. Pensemos nas personagens. Gente, a trama central do livro, certo? Ela vai ser João Romão contra o Miranda ou o próprio Cortiço contra o Sobrado. Vocês percebem isso quando vocês leem o texto? Isso você tem que ler, né? Nessa ordem. Só para dizer uma coisa, professor, quem é o personagem principal? O Cortiço é o personagem principal. As personagens são como apenas peças que montam o Cortiço. O Cortiço tem um comportamento, como se fosse uma personagem mesmo. Certo? Por isso que eu estou pensando em trama central, não em personagem central. São coisas diferentes. O ponto de partida, então... só para voltar nisso aqui e explicar mais claro. Quando eu falo João Romão e Miranda, eles são as duas faces da mesma moeda. Vocês conseguem perceber isso? Os dois são portugueses imigrantes. Os dois querem ascensão social. Só que a diferença é de que um está no início do processo e o outro está no fim do processo. Certo? Mas eu posso dizer sem muita dificuldade que os dois têm destinos muito parecidos. Afinal de contas, você vê o João Romão virando um Miranda. Você vê essa continuidade. E você vê na origem de um Miranda um João Romão. Já vou falar dos dois, mas eu quero que você tenha essa leitura no primeiro momento. E quando você falar de João Romão e Miranda, entendam a seguinte metáfora: o self-made man. A concepção de self-made man é uma concepção que ela vem em todo o sistema capital, desde séculos XVIII, quando, por exemplo, um cara chamado Robinson Crusoe, não é? Foi para uma ilhota e lá ele descobre o seu escravo, sexta-feira, certo? E lá ele faz um novo império inglês naquele lugar. A ideia de self-made man, ou seja, o homem que se faz sozinho, certo? Surgiu no mundo capital. E é vendido para todos nós, em maior ou menor grau, de que você não importa se você é pobre, se você é feio, se você é uma mula, se você não tem talento algum, se você se esforçar, chegará
ao ápice da sociedade capital. Terá a sua chance e o seu lugar ao sol. Entretanto, se ao final da sua vida você não ganhar nada dos louros que ela oferece, não é porque o sistema é absolutamente desigual. É porque você foi um incapaz de conseguir aproveitar as chances que a vida te ofereceu. Ou seja, todos podemos ser grandes Silvio Santos, Xuxa, Luciano Huck e etc. Se você não for, não é porque o sistema é absolutamente para poucos. É porque você é um incapaz. Certo? E essa aí, tanto que quando a gente vê essas várias figuras na sociedade, é sempre vendido para nós o peixe como se todos tivessem uma história linear de sucesso, certo? E que, na essência, você também pode fazer igual. Você também pode fazer igual. Você também pode fazer igual. É só ter talento, certo? Isso é o self-made man. Só que é um outro self-made man. O self-made man, esses dois aqui, ó, são alguém que vão ter ascensão social. Vão sim. Só que as duras penas, inclusive as duras penas de gastar o resto de humanidade e hombridade que tiveram no processo. Certo? Eles vão vender a própria alma para conseguir chegar ao ponto de ascensão social. E é isso o self-made man possível no Brasil do século XIX. Tudo bem? 1,5. Deixa a porta aberta? Deixo. Não vai fazer muita diferença. Talvez o bafo quente de fora chegue para dentro. Ponto de partida. A vizinhança João Romão e aquilo que viria a ser o cortiço, né? Miranda e o seu novo sobrado. Ou seja, tá aumentando? Fechou a porta, né? Gente, olha só. O princípio do texto vai se opor o João Romão e o seu século, o seu grupo, e o Miranda e o seu grupo. Vocês podem perceber que eles são quase como oposições, tá? Oposição, inclusive, é uma oposição que é física. O cortiço, ele é horizontal e o sobrado é vertical. E o sonho do cortiço é ficar o quê? Vertical. E o medo do sobrado é ficar o quê? Horizontal. Certo? Isso é uma coisa, inclusive, que é marcada fisicamente para você prestar atenção. A definição de elementos da trama central. O narrador, nos 3 capítulos, apresenta os elementos básicos que irão construir a trama central da narrativa. Dessa maneira, nós temos, no capítulo 1, o foco central do capítulo 1, João Romão e Bertoleza. A oposição dos dois, Miranda e Estela. Olha lá, sempre de forma binária, vocês percebem? Sempre com 2 parzinhos acontecendo ao mesmo tempo. Se acontece com um, acontece com o outro. Certo? A história e as características de João Romão. Só para lembrar, tá, gente? O João Romão é uma figura que eu gosto muito da literatura. Porque você não tem como não ter nojo dele. Não tem. Ele vai ser descrito, por exemplo, homem baixote, meio gordo, sempre com a barba por fazer, sempre com camisas encebadas e sujas, o cabelo sempre encebado. É como se ele ficasse sempre com aquela pizza embaixo do braço. E misturado naquela pizza, aquela sujeira do dia a dia de alguém que não troca camisa. Certo? Ele trabalha muito tempo numa venda, não é? E depois que o seu patrão vai embora, ele fica com a venda. Só que essa vai ser, por exemplo, a base da sua fortuna e do seu processo. Com aquela venda, eu vou voltar nesse tema, mas eu gosto de contar de uma vez só. O João Romão, ele vai economizar, vai economizar no peso, vai colocar sempre a menos as pessoas, vai batizar as bebidas, certo? Vai roubar no que ele puder. Ele não vai pagar lugar para ele morar, porque ele vai dormir no próprio balcão. Ele não vai pagar para comer, porque ele vai comer os restos que os clientes deixam nos pratos. E aí ele vai conseguir, na verdade, a base do seu dinheiro por meio da Bertoleza. Bertoleza é uma escrava, certo? Chamada escrava de ganho. Por que ela é escrava de ganho? Há 2, basicamente, estilos de escravo no século XIX brasileiro. Nós temos os escravos do eito, que são aqueles que trabalham nas fazendas, fazendo as mais diversos trabalhos que vocês já sabem, ou na Casa Grande ou na Senzala. E nós temos os escravos de ganho, que são o quê? Nas cidades, nós tínhamos as tabuleiras, por exemplo.
as vendedoras de peixe, certo? Que são as avós das baianas. Sabe as baianas que vendem o acarajé? As avós disso são as escravas de ganho. Que elas faziam basicamente o quê? Eu sou o dono de escravo, vocês todos são meus escravos, certo? Só que eu moro numa cidade, eu não tenho, por exemplo, campo para vocês ararem. Então o que eu fazia? Eu alugava vocês para alguém que não podia comprar, ou eu fazia o seguinte: olha, no final do mês, você vai ter que me trazer, por exemplo, 100. Tudo bem? Pouco me importa como que você vai conseguir. E você trabalhava como podia para ganhar esses 100 e pagar para mim no final do mês, ou para trabalhar muito mais e ganhar os 100 e guardar o restante. Que era para quê? Para o seu próprio sustento e para você comprar a sua alforria. Aí você me diz, por que eles não fugiam? Porque a polícia trabalhava diretamente preando o escravo. Por exemplo, havia uns que fugiam, mas é como se você, no século XIX, pela sua própria cor, você tivesse um identificador que as pessoas te denunciassem. Entende? Então não tinha muita solução. Era melhor comprar a sua alforria, nesse sentido. As pessoas viam como mais fácil. Porque também, se você tentasse fugir, você poderia morrer no processo. Se alguém pegasse você, homem, por exemplo, uma das coisas muito comuns que acontecia era que, por exemplo, a sua perna fosse quebrada. Seus dentes fossem quebrados. E depois eu não tenho condição de fazer com que você volte a andar melhor, sabia? Porque eu deixo que você, os seus ossos, eles fiquem, eles recomponham tortos, para que você fique manco, por exemplo. Mulheres, das piores coisas possíveis. Por exemplo, a amputação do mamilo, quebrar os dentes com marreta, certo? Sei lá, das coisas do gênero, certo? Então, a própria morte, né, gente? Podia acontecer também. Essa amputação do mamilo era uma coisa super triste, né? Que era com aqueles alicates de cortar ferro, jogava na brasa, deixava até ficar vermelho, e apertava no mamilo e cortava. Só que você pensa, não é? A pessoa não morria? Não, gente, porque ele corta e cauteriza, né? Só que a dor é excruciante, né? Excruciante. Bom, voltemos ao nosso rap. Então a Bertoleza, como escrava de ganho, ela que, por exemplo, teve um português que foi o seu amante, depois que esse português desaparece da história, ela vai ter um novo amigo. Esse amigo é o nosso João Romão, que vê naquela mulher uma possibilidade, porque ela tinha o dinheiro que ela conseguia vendendo o peixe, e ela queria guardar para comprar a sua própria alforria. Só que escravo não podia ter conta no banco, gente. Então ela dava o dinheiro para que ele depositasse. E ele tinha um caderninho para guardar as contas. E aos poucos, inclusive, ela foi se enamorando por ele. O nosso narrador diz da seguinte maneira: então ela sentiu que a sua própria etnia, né, o seu próprio sentido de que ela precisava se vincular a alguém de uma raça superior. Então ela se cola nele novamente, como dependência mesmo. Lembra que o nosso narrador é um narrador branco, escravocrata, desse século XIX. Então, por exemplo, ela vai ser amante do nosso João Romão. E ele vai pegar o dinheiro dela e reinvestir. Ele vai comprar uma pedreira e ele vai comprar os fundos da loja. Na verdade, o fundo já existia. Ele vai montar casinhas, como aquele corredor ali que eu mostrei para vocês, no fundo. E aí ele vai ter o negócio perfeito. Os trabalhadores da pedreira morariam no seu próprio cortiço, comprariam a comida na sua própria venda, e ele ganharia em todos os sentidos, pois ele não pagaria bem na pedreira, ele cobraria alto no cortiço e ele superfaturaria na venda dos produtos. Ele quase criava um sistema de escravidão por dívida. Estão acompanhando o meu raciocínio? E então, além disso, ele alugava no cortiço tinas, que são bacias, para as lavadeiras do entorno lavarem as roupas. Então já havia algumas lavadeiras do próprio cortiço e havia os que só vinham para lavar. Porque não tinha, normalmente, água encanada nos lugares. Certo? E então esse vai ser o motivo pelo qual João Romão vai ascender socialmente. Estão acompanhando essa figura? Miranda, por outro lado, ele vai ter a sua ascensão não por essa forma, mas vai fazer o seguinte:
O Miranda, ele vai se casar com uma mulher da elite que já não tinha um histórico elevado. E ele casa com ela para salvar a reputação da moça. Tem com ela uma filha, que na verdade ele nunca sabe se é sua. No caso, eles odeiam a filha, que é a Zulmira. Ela odeia porque acha que a filha é dele. Ele odeia porque acha que a filha não é dele. E essa mulher constantemente tem casos extraconjugais e o que ele pode fazer é mudar constantemente de lugar. Só que ela sempre arranja um novo amor, chamemos assim. E nunca está colocado a ideia de separação. Primeiro, estamos no século XIX. E além do século XIX, gente, o que eu havia comentado com os colegas com relação, por exemplo, ao Brás, ao Lobo Neves, eu comento agora com relação a ela. Por exemplo, a única fonte de nome e sustento do Miranda é o casamento. Mesmo sabendo que esse casamento é absolutamente fake, ele não terminaria esse casamento. Porque sair desse casamento significaria a sua queda total de qualidade de vida e sobrevivência. Tanto que o nosso Miranda, ele tem algumas coisas... E olha como as patologias são complicadas. Eles que estão nesse relacionamento bizarro, de meio que ódio, um casamento de aparência, em alguns momentos, eles têm recaídas sexuais. Em vários momentos, meio que durante a noite, eles se procuram e fazem sexo louco. Só que na sequência desse sexo louco, os dois têm nojo. Mas isso não impede que depois eles façam novamente. Mas diferentemente do que a gente vê na TV, esse sexo louco nunca tem uma sensação positiva. É sempre muito ruim. Olha que coisa de louco. Isso é gozo, gente. O nosso Miranda tem uma inveja monstruosa do João Romão. Porque ele olha o João Romão ascendendo dessa forma, claro que sem saber os detalhes com Bertoleza, mas ele olha para ele e diz, pelo menos ele não tem que roer chifre de ninguém. No sentido de, ele não tem que ser humilhado constantemente pela traição. Não é? É como se ele fosse ascender da forma lícita. Justamente o que não era o que estava acontecendo. Não é? Tudo bem, gente? A historinha passada, todo mundo manja. Vamos lá. Bertoleza, o contraponto. O Miranda compra o prédio vizinho ao do Romão. O Romão tem lá a sua casa, o Miranda compra o prédio vizinho, certo? E aí, basicamente, eles vão começar uma constante briga. No primeiro momento, eles se odeiam. Por quê? O João Romão... Quem que é isso? O César? Jesus. César voltou a beber, né? Gente, até esqueci o que eu estava falando. O Miranda e o João Romão, eles são vizinhos, e aí eles entram na seguinte questão. Primeiro, o João Romão, ele quer estender o seu cortiço. E o Miranda quer que o cortiço suma dali. Porque se por um lado o Miranda pode acabar com aquela perspectiva do pobre próximo dele, o outro pode ampliar os seus negócios e ampliar o seu poder. Os dois se oferecem para comprar o que é do outro. O Miranda tem uma raiva monstruosa do barulho que eles fazem, das festas que eles fazem, da maneira com que eles conversam e se comportam. Certo? O João Romão tem inveja de como eles se comportam, de como eles falam. Até que a única solução é construir um muro. E ali um muro é construído, separando os dois. Certo? Oi. Quem chamou? Ah, falou certo. Falei, escutei sor. Atenção, pessoal de Miranda. O Miranda prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre. Gente, olha essa construção. É justamente aquilo que eu estava comentando com vocês. Não é? Que assim, por mais que o sofrimento dele com relação à humilhação de ser traído fosse grande, era muito maior a possibilidade de decair socialmente. Não é?
conflitos com relação à posição social, a atração sexual por Estela, a quem devia odiar pelas infidelidades. Então, assim, esse sexo tórrido que ele fazia com a Estela, às vezes, era sinal da sua própria fraqueza com relação ao controle do seu próprio corpo. Como que eu faço uma coisa dessas, sendo constantemente humilhado por essa mulher que me trai? Mas ele não consegue resistir. É aí que está, por exemplo, o âmbito da crítica biológica, gente. Isso é a construção biológica que eu falei para vocês. Essas pessoas, antes de serem pessoas regradas pela razão, são pessoas controladas pelo desejo, como animais. Certo? Você não pode, não existe condição de você explicar para um cachorro que está no cio que aquilo não é correto na rua. O máximo que você pode fazer é jogar água fria. Não é? Ou quente. Não, quente não, que é maldade. Estela. Senhora pretensiosa e com fumaça de nobreza. Mulherzinha levada da breca. Olha como ele coloca, gente. Que adúltera desde antes de terminar o 2º ano de matrimônio. Gente, você percebe que ele é muito irônico na construção, mas não como Machado, que é uma ironia muito fina. Ele é irônico na escolha de palavras. Por exemplo, com fumaça de nobreza. Se ela tem fumaça de nobreza, ela tem nobreza? Não, ela só tem a fumaça. Não é? Levada da breca. Olha o diminutivo. Na língua portuguesa, o diminutivo ele é típico de quando nós queremos ser engraçados ou irônicos. Aquela pessoa é bonita? Ah, ela é bonitinha. Você entendeu? Você entendeu? Primeiro conflito. Miranda quer comprar a parte do terreno de Romão. Projeto de Romão, construir a estalagem, destinada a matar toda aquela miuçalha. Ou seja, o objetivo do Miranda era limpeza. O objetivo do Romão era dinheiro. Não é? E aí, a única solução, a construção do muro. A primeira tensão entre os dois, vitória do Romão. Miranda constrói o muro como a representação da diferença e do limite. Não só entre aqueles dois, mas entre as classes sociais. Certo? Há um muro que separa essas classes. No capítulo 2. O foco central, Miranda e o seu sobrado. O contraponto disso tudo, João Romão e a sua estalagem. Entendam estalagem por cortiço. Tá? O personagem do sobrado, como primordialmente Miranda, Estela, Zumira, Henrique, Botelho. Só um detalhe, tá, gente? O Henrique é aquele rapaz que vem para estudar. Lembra disso? E que tem um caso com a Estela. Assim como, por exemplo, o Botelho, ele é o agregado do texto. Ele mora meio que de favor, tendo uma relação de praticamente de leve trás, de fofoca, dentro do cortiço, dentro do sobrado. Tanto que, gente, tem um momento específico no qual o Botelho, ele tenta alguma coisa do âmbito homossexual com o Henrique. Se vocês leram com atenção, vocês prestaram atenção nisso. Isso tem a ver com o quê? Olhem como esse indivíduo é vicioso. Lembrando que nessa concepção, a homossexualidade, assim como a própria sexualidade, eram tidos como vícios. Tudo bem, gente? Ideias de Botelho. Isso é uma imprudência. Numa casa em que há tantos quartos, é preciso vir meterem-se neste canto de quintal. A senhora está moça, está na força dos anos. Seu marido não a satisfaz. É justo que o substitua por outro. Ah, isso é o mundo. E se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Isso ele fala quando ele pega a Estela com o Henrique. Não é? Ou seja, a gente pode dizer que esse indivíduo é moral? Não. Ele é absolutamente imoral. Absolutamente. Muito obrigado. Falaram assim, ó, gente, essa pessoa palhaça. PowerPoint é bem melhor do que o Prezi, e fácil do que o Prezi, né? Parabéns pela escolha das cores. Game, maldito. O narrador insinua agrados homossexuais de Botelho e Henrique,
que se afasta do velho com um gesto de repugnância e desprezo. Gente, é um texto que quando você começa a entender as entrelinhas ali, você fica meio impressionado com as coisas ali. Parece que todas as pessoas, indiferente ao que seja, não estou falando da posição de macho, fêmea, homossexual, heterossexual. Todas as pessoas, nas suas ações, são sempre guiadas por um desejo que é sempre ruim. Presta atenção nisso. É sempre ruim. É sempre mal visto. É sempre pessimista. Compõe ainda a casa de Miranda o moleque Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Estela, a mulata Isaura e a negrinha virgem Leonor. As relações de Miranda e Estela na realidade. A definição da trama social, os conflitos sociais de Miranda ante o sucesso econômico de Romão. Assim Miranda questiona o seu próprio modo de vida. Olha só, esse é o Miranda olhando para o Romão e questionando a sua própria existência. A escandalosa fortuna de Romão incomoda a Miranda. Romão fizera a fortuna, olha a expressão, sem precisar roer nenhum chifre. Olha só. E ele começa a se questionar com relação à sua própria existência. Aí você vai pensar, pô, então é a chance dele de sair dessa lógica, não é? Não, não é isso. Incomodava o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Olha, sempre de lá o que vem é animalizado. Sempre. Portanto, a saída do conflito, a ideia do baronato. Se, por exemplo, você esperava que o Miranda, vendo que a sua condição era muito bizarra, mudasse de vida, claro que ele não vai fazer isso. Ele vai colocar mais alguma coisa no lugar. No caso, e se eu for barão? Aí os problemas serão outros. Olha lá. Uma distinção social maior. Eu vou ser mais importante. Então você pensa, meu Deus, não há solução para essas pessoas. Não, elas não existem. Foi da supuração fétida dessas ideias. Olha a forma que ele escreve, tá? Sabe o que é supuração fétida? Imagina, por exemplo, que você está tendo agora, que está surgindo do seu corpo, bem embaixo da sua axila, do suvaquito, está nascendo uma supuração, ou seja, uma coisa brota, com uma espinha, ela dói, ela abre, ela começa a sair pus e ela fede. Isso é uma supuração fétida. Só que ele vai dizer, olha a relação, foi da supuração fétida dessas ideias, ou seja, as ideias são uma supuração fétida. Então você pode esperar alguma coisa dessas ideias? Acho que não, a não ser que não seja pus. Que se formou no coração vazio de Miranda, um novo ideal, o título, o baronato. A viabilidade da luta pelo título, para conseguir, contava com a vaidade de Estela. Ela sabia que não seria a solução de nada. Entretanto, ser baronesa ia ser legal. Mais uma forma de distinção social. Aí você pode pensar, mas professor, essas distinções não são sempre superficiais? Não significam nada? Sim. Mas, e daí? A gente se engana o tempo todo, não? E você acha que as pessoas do texto são melhores? Aliás, são bem piores. Daí, o conflito do Romão e do Miranda vai se estabelecer. Olha só o Romão, gente. Olha só como vai ser a vida dele. Ele começa, então, com a cumplicidade implícita da morte de... Vou começar de cima para baixo. Visconde, proprietário da avenida, proprietário da estalagem, proprietário do cortiço, proprietário do terreno, vendeiro. Isso é uma dos caminhos. Esse, eu vou chamar para vocês de o caminho do positivo, ou o que o povo vê. É isso aqui que o povo vê, não é?